Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Espero que você e sua família estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de EBD. Estamos estudando a revista Uns aos Outros e hoje nós vamos estudar a lição número 12 da revista, que traz o título Falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O autor da revista e da lição sugere um texto ao qual vou fazer a leitura com você nesse momento. Esse texto se encontra ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 19, que diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O alvo da nossa lição de hoje é apresentar novos conceitos e relembrar também os antigos que estão relacionados ao culto cristão. Olhar para a música no culto como uma perspectiva bíblica e também atualizada. Através da aula de hoje, então, teremos noção adequada do tipo de música a ser utilizada no culto a Deus. Mas também desejaremos cantar louvores que agradem primeiramente a Deus. E buscaremos adorar a Deus por meio de músicas contextualizadas e coerentes com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, nós falamos aqui sobre a importância, inicialmente, da música. Por que a importância fundamental da música dentro do ambiente eclesiástico também? Porque a música ocupa um lugar especial no mundo de hoje. Ela está presente em todos os lugares. Nos ambientes profissionais, nós podemos ver isso nas empresas, nos escritórios e também nos ambientes de entretenimento, como cinema, como teatro. A sociedade, então, ela é imensamente influenciada pela música e também pelo tipo de música que ela ouve, né? Então, caminhando nessa lógica, a música ela faz parte da vida e da história do ser humano. E a música na igreja do Senhor Jesus Cristo? Será que nos preocupamos em avaliar o que de fato estamos cantando? Será que o que cantamos hoje, de fato, coloca Jesus no lugar onde ele deve sempre estar, que é no centro de todas as coisas? Será que nos preocupamos mais com o estilo de louvor, que esquecemos do próprio louvor? Nós vamos buscar entender e compreender as expressões ditas pelo apóstolo Paulo no texto ao qual nós lemos, que se trata de salmos, de hino e de cântico. Vamos buscar aqui compreender e entender cada expressão. Salmos, a expressão salmos no hebraico, ela significa cânticos de louvor. O significado original da palavra vem de fazer zunir a corda de um arco ou qualquer outro instrumento com a finalidade de produzir som. Pode-se então determinar aqui dois significados básicos para entender salmos. Salmos como sendo a representação do livro de Salmos, mesmo no Antigo Testamento, e no sentido mais geral, salmos significa hinos de louvor. Então já entendemos aí o significado da expressão salmos. Agora vamos buscar compreender o significado da expressão hino. Termo de origem incerta, é algo cantado, um cântico. É uma palavra geral para as mais variadas formas poéticas. Emprega-se para a poesia recitada, e não apenas só para a cantada, mas também as recitadas. Cântico. Essa palavra tem os seguintes sentidos: cantar, produzir todos os tipos de sons vocais, produzir sons de qualquer tipo de instrumento musical e celebrar, louvar e honrar no culto. No Antigo Testamento, a palavra é traduzida no geral como cantar ou cântico. No texto ao qual nós lemos, em Efésios 5,19, tem a ver com o culto público, ao qual a música faz parte dentro da sua liturgia. Primeiro ponto da lição, nós definimos alguns termos, né? Como salmos, hinos e cânticos. O segundo ponto da revista vai falar sobre a música na Bíblia. Nós falamos aqui sobre
a música. Agora nós vamos entender o significado e a importância dela. A palavra música se refere à ciência da combinação dos sons, ao vínculo do espírito humano com qualquer forma de inspiração artística. No dicionário Aurélio, diz que a música é a arte e a ciência de combinar os sons de modo agradável ao ouvido. Interessante isso, né? De forma bastante resumida, então, vejamos como os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo, mencionam a música entre o povo de Deus. A música no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para ser mais específico, lá no Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1, vai fazer a citação do nome do primeiro músico da Bíblia. Seu nome, Jubal. No capítulo 23, no versículo 5 de 1 Crônicas, o texto fala sobre a construção do Templo de Salomão, onde Deus ordena que se organize o culto, mas também a música. No livro de Salmos, que é o mais conhecido entre nós, há várias poesias com melodias para serem cantadas no culto a Deus, pelos músicos ou também pela congregação. Esse mesmo livro nos dá uma lista de instrumentos e também diferentes formas de expressar a adoração. Para ser mais específico, no Salmo 150. Nós falamos aqui então do envolvimento da música, a música sendo mencionada na Bíblia no Antigo Testamento entre o povo de Deus. Agora nós vamos falar no Novo Testamento. Nós podemos ver isso ali no nascimento de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 46 ao 56, como conhecidíssimo como Cântico de Maria, quando ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós vemos também com os anjos, lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 14, quando ele diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra para os homens de boa vontade. Existem também outras passagens no Antigo Testamento ao qual quero citar. Uma das mais conhecidas está localizada ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25, que fala a respeito de Paulo e de Silas na prisão. O ambiente, por mais que restritivo, não impediram que eles louvassem e que eles adorassem a Deus. Nós vemos também ali, na carta de Paulo aos Efésios também, no capítulo 3, no versículo 16, onde Paulo diz que a mente cheia da palavra de Cristo canta louvores a Deus. Também percebemos o uso da música no Novo Testamento no Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 4, onde fala-se a respeito do cântico de Moisés, onde está escrito: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Nós já falamos sobre o primeiro ponto da lição e falamos também sobre o segundo ponto. O primeiro ponto que nós falamos sobre compreender algumas expressões ditas no próprio texto. O segundo ponto da revista, nós falamos sobre a música na Bíblia. Agora nós vamos falar citar, na verdade, algumas afirmações sobre a natureza e a função da música na igreja, para entendermos a importância dela dentro do ambiente litúrgico de culto, né? A música, então, entendendo algumas afirmações sobre a natureza e a função da música na igreja, a música ela é uma espécie de linguagem. Isso significa que ela é um meio de expressão e comunicação entre as pessoas. Por meio da música, comunica-se uma mensagem que talvez não se comunicaria de uma outra forma ou de um outro modo. A música também ela toca as emoções humanas de modo único. Ela é usada pelo Espírito Santo para abrir o coração humano para Deus, tendo um acesso mais rápido e mais profundo
a alma. E a música também está ligada à memória, né? Percebemos dificuldades que temos para memorizar algum texto bíblico, que não deveria ser, que não deveria ser uma falha, na verdade. Mas tem muitas músicas armazenadas na nossa memória, o que traz a edificação e alegria para a alma, né? A música pode e muito nos ajudar também a memorizar textos da Bíblia. A música, ela tem um papel muito importante nas nossas memórias. Acredito eu que assim como você e eu, nós conseguimos lembrar de alguma música que marcou a nossa história, talvez até o momento da sua conversão. Então a música, ela resgata alguns momentos importantes da nossa vida, porque ela está muito intensamente ligada à memória. A música ajuda a ensinar verdades bíblicas ao povo de Deus. A palavra de Deus musicada, ela é uma excelente forma de também doutrinar a igreja. Percebemos isso através das cantatas, né? As cantatas de Páscoa, as cantatas de Natal, que ajudam também a contar a história do Messias. A música também dá aos adoradores um meio genuíno de participar ativamente do culto. Nem todos vão dirigir o culto, nem todos vão estar à frente para cantar ou tocar algum instrumento, nem todos vão fazer uma oração em voz alta, e normalmente só o pastor será o pregador da palavra. Por isso a música dá aos participantes a oportunidade de estarem ativamente envolvidos no culto, né? Ou seja, não apenas ver e ouvir o que está acontecendo no ambiente, ou lá na frente, né? E não importa o tom ou a afinação da voz, sua voz é única no culto, e Deus com certeza quer ouvi-la. Então, meus irmãos, nós percebemos através da lição de hoje a importância da música, né? E dos cânticos, e dos salmos, e dos hinos espirituais citados no texto dentro do ambiente cristão, na igreja do nosso Senhor Jesus e na liturgia de culto. Então a Bíblia não determina qual estilo de música devemos usar para adorar a Deus. Mas se não existe um modelo, mas há um princípio. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É o que está escrito ali no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24. O estilo de culto não significa que Deus está se agradando. E muita quietude nem sempre significa mornidão por parte, na verdade, dos adoradores. Por isso, os cristãos deveriam julgar menos o estilo de culto uns dos outros, como muitas vezes acontece. E tem uma frase que ela é muito poderosa, parte de um texto de Tony Gray, é onde nós vamos encerrar a lição de hoje, e eu quero que você reflita no que ele disse nessa parte do texto. Ele diz: se você sair da igreja com sua fé fortalecida, sua esperança mais acesa, seu amor mais profundo, sua compaixão mais ampla, seu coração mais puro e sua vontade mais firme na vontade de Deus, então você realmente está cultuando a Deus. E as músicas que são cantadas e oferecidas a Deus no ambiente eclesiástico, ela precisa sim carregar essas prerrogativas. Então que Deus nos abençoe, nos dê consciência e coerência para usarmos músicas e usarmos elas de forma adequada, que sejam desenvolvidas a partir daquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que te livre do mal, e que nós possamos a cada dia fazer do ambiente de culto um ambiente agradável a Deus, entendendo que há um princípio, como nós citamos, que é o texto de João no capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, e até a próxima. Deus abençoe.